Shalom a todos, Shalom, Leculan, Haverim, Haverot, Shalom, Leculan, é a paz para todos. Haverim é amigos, Shalom, meus amigos, a paz para todos vocês, tá? Sejam bem-vindos ao nosso canal, o canal do Alberto Yacovi Bazarello. Pessoal, eu quero compartilhar com vocês uma pequena mensagem de reflexão, principalmente agora que nós vamos atravessar um ano. Uma curiosidade que talvez poucas pessoas sabem é que no calendário judaico, o ano novo de nós, judeus, já começou há muito tempo, que é o Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano, Já começou há muito tempo, de setembro para outubro. Então nós já estamos em um novo ano, no calendário gregoriano agora vai se iniciar, um novo ano do calendário gregoriano. Mas mesmo assim, eu não poderia de passar aqui e desejar para vocês um feliz 2022 e que 2022 seja um ano de muitas notícias boas, de muita paz, de muita shalom. Esse é o desejo do meu coração, de muita brahá e de muita mazal. Mazal tov. Mazal tov significa sorte, boa sorte. Ou seja, a sorte de Deus que vai cair sobre nós. Então vamos começar esse ano falando de coisas boas, um ano muito doce de 2022. Claro que provações virão, lutas virão, como nós passamos em 2020 e 2021 agora. E a reflexão que eu quero trazer para vocês é a importância de visitar o doente. No hebraico nós chamamos de Bikur Holim, que é visitar os doentes, tá bom? Esse assunto é um assunto muito bom e eu espero que você vai gostar. Fique comigo até o final que você vai entender. Um papel de visitar os doentes é o Bikur Holim, visitar os doentes. É uma mitzvah, mitzvah quer dizer mandamentos, é uma mitzvah de todos nós visitarmos uma pessoa doente, seja no hospital, seja em casa, na casa de um amigo. Lembra-se que Jesus, Yeshua HaMashiach, ele visitou a sogra de Pedro, e ele visitou outras pessoas doentes também, que a Bíblia ela não relata, o Novo Testamento não relata, porque o Novo Testamento foi colocado apenas certos milagres e feitos de Jesus na Brit Hadashah. Brit Hadashah é o Novo Testamento. Então vamos lá. O papel de visitar os doentes é um papel muito importante, principalmente nessa pandemia. Eu sei que muitas pessoas ficaram na quarentena, teve a lei do governo de a pessoa não se aglomerar, Então nós sabemos disso e nós respeitamos também as leis dos homens, que foram constituídas por Deus. Claro que tem leis de homens que não estão de acordo com a Bíblia, com os mandamentos, mas Deus ele rege o mundo, E com a sua misericórdia. Então olha só, essa mitzvah, para quem não sabe, é mandamentos, tá bom? Mandamentos. Olha só, essa mitzvah, inclusive um livro que eu escrevi, que é o livro sobre Tabita ou Dorcas, tá bom? Depois eu estarei sorteando esse livro para vocês. É um comentário judaico, uma literatura vasta de conhecimento que eu escrevi nos momentos de dificuldade da minha vida. Nesses momentos, Deus ele me deu muita revelação na palavra, eu extraí muito conhecimento e muita experiência. Então, eu decidi pegar esse conhecimento, essa experiência que eu tive, e de registrar em um livro. E eu tenho esse livro, um livro que de formato PDF e também um livro impresso, tá bom? Quem quiser depois em PDF eu estarei dando gratuitamente para vocês, tá bom? Olha só, no livro que eu escrevi, eu coloquei essa mitzvah, ou seja, esse mandamento. Existem vários mandamentos na Bíblia. A Bíblia não se limita a apenas 10 mandamentos,
mas são 613 mandamentos, tá bom? Claro que tem mandamentos hoje que não é para ser levado ao pé da letra. Por exemplo, o mandamento da pessoa oferecer sacrifício, isso era para os judeus. O corban é sacrifício. Todos os sacrifícios se findaram após a morte de Cristo, pois ele se fez corban. Corban Raim quer dizer um sacrifício vivo. Ele se fez um sacrifício vivo por nós, se entregando na cruz, e hoje se infindou, né, a lei do holocausto, etc. Então, são vários mandamentos que existem, né? Não, o judaísmo não se limita apenas aos 10. Nós observamos os 613 mandamentos positivos e mandamentos negativos. Por exemplo, mandamentos negativos: nós não comemos carne de porco, peixe sem escama, certos alimentos que não são alimentos kosher, ou seja, alimentos puros, e por aí por diante. Esse é o que nós seguimos. Por exemplo, nós guardamos o sábado, né? Agora estamos em Erev Shabbat, daqui a pouco é Shabbat, daqui a pouco é Shabbat. Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre essa mitzvah importantíssima de visitar os doentes, tá bom? Vamos lá. Olha só, o nosso papel é visitar os doentes. Aqui estão as mitzvot pelas quais o homem pode provar seus frutos neste mundo, mesmo que seu capital esteja preciosamente reservado para o mundo vindouro, ou seja, na eternidade. O mundo vindouro é a eternidade. Respeito pelos pais é um mandamento. Gratidão para com os nossos semelhantes, visitar os doentes, hospitabilidade, levantar-se cedo para você cumprir seus papéis espirituais, como orar, ler a palavra, ajudar e reconciliar pessoas, ou seja, ser um pacificador. Jesus falou isso em Mateus, em Matitiarro, Sefer Matitiarro, capítulo 5, né? Nas bem-aventuranças, ele disse: bem-aventurado os pacificadores, ou seja, ajudar, reconciliar pessoas, fazer a paz, não colocar intriga, né? Eu vejo na internet muita briga, ou seja, ao invés das pessoas pacificar, elas fazem fofoca, né? E uma série de coisas. Ajudar os cônjuges a se reconciliar é um mandamento. Estudar a Bíblia, os mandamentos, é uma suprema mitzvah e a base de todos os outros. Agora, a Gemara, para quem não sabe, é um livro milenar. É um livro que os judeus a têm até mesmo antes do nascimento de Jesus. A Gemara, que é o Talmud, que é a Torá oral, tá bom? A Torá escrita é os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, tá bom? Torá também é de Gênesis a Deuteronômio, é a Torá escrita, né? O Pentateuco escrito. Os judeus, eles têm a Torá oral, ou seja, é a Torá que tem uma um vasto comentários, né, de rabinos, de homens, né, de Deus, de tzadikim, pessoas justas que foram usadas por Deus para escrever esse livro, para explicar, né, os mandamentos. Por exemplo, a Torá, o Pentateuco, fala sobre a proibição de comer carne de porco. Porém, a Torá não explica, mas os sábios do Talmud, os sábios da Torá, eles explicam na Torá escrita. Mas tudo bem, vamos lá. Olha só. A Gemara nos diz porque é fundamental, importante aos olhos de nossos sábios visitar os doentes. No entanto, em nossas vidas diárias, nós não concedemos, né, essa mitzvah, ou seja, esse mandamento, atenção o suficiente. Talvez porque seja difícil para nós testemunhar o sofrimento dos outros. Ou seja, será que é difícil para nós testemunhar o sofrimento de uma pessoa que está doente? Apesar que hoje em dia o amor de muitos, né, estão se esfriando, e você ver alguém na rua, talvez esteja doente, e a pessoa
ela não tem nem a coragem de parar para socorrer a pessoa. Será que é tão difícil, né? Isso então falta de humanidade. Olha só. Pensamos que não temos a capacidade de trazer conforto para os nossos semelhantes. É verdade que o mandamento de visitar os doentes é um mandamento difícil, ou seja, é um mandamento que requer amor, requer humanidade. Pensa bem, uma pessoa que está acamada, doente, seja no hospital, em casa ou em fase terminal, é um mandamento, é um papel nosso visitar essas pessoas. Isso aqui eu escrevi, foi um livro que eu escrevi, que eu falei para vocês, nos momentos, né, tenebrosos que eu passei na minha vida. Então, eu estive também doente, então eu percebi, né, o quão, né, é importante a pessoa visitar um doente. Porque eu muitas das vezes também não quis me abrir para as pessoas, até por motivos pessoais, mas eu sei a necessidade de uma pessoa visitar o doente. É uma brecha, é uma lacuna que fica aberta, que infelizmente muitas pessoas não veem essa necessidade de visitar as pessoas doentes, né? Principalmente nessa quarentena eu percebi, né, um esfriamento assim de amor. Muitas pessoas, muitos líderes, muitos pastores abriram mão, né, de visitar os doentes e de enviar equipe para orar, para levar mantimento. Não é só orar, tem que levar mantimento, levar palavra, levar conforto. Vamos continuar. Olha só. Se os nossos sábios consideram útil mencionar a mitzvah de Bikur Rolim, visitar os doentes, é porque seu mérito é proporcional ao esforço que fazemos ao realizá-lo. Mesmo que não saibamos como fazê-lo, vamos tentar, se apenas uma vez levarmos ao cabo ou ajudarmos a realizar este puro ato de Hesed. Hesed é bondade. Então Deus abrirá as portas de nosso coração e libertará nossas línguas para que possamos trazer para o doente o conforto de que necessitam. Deus nos mandará de volta para nossas ocupações diárias um grande coração pronto para realizar outros mandamentos. Ou seja, quando você obedece um mandamento, Deus abrirá portas do seu coração para você observar outros mandamentos. É engraçado que muitos evangélicos, né, dizem que estamos na graça. Jesus aboliu a lei. Tem pessoas que nem sabem, né, o significado etimológico de abolir. Abolir quer dizer não ensinar diferente do que está na Bíblia. E Jesus, ele diz o seguinte: eu não vim ensinar diferente. Eu vim para continuar, trazer continuação do que os Neviim, os profetas, Moisés fez. Só que ele veio interpretando a Torá de forma diferente para as pessoas da sua época, tá bom? Então isso é um mandamento. Há pessoas que se limitam apenas ao mandamento de orar, de ir para a igreja, só isso. Ficam em um ciclo vicioso de ir na igreja, faz a sua liturgia religiosa, toma ceia, fala mal dos outros, aí depois pede perdão. Isso aí não é evangelho, isso não é cristianismo. Evangelho e cristianismo é vivência e observância de mandamentos, tá bom? Isso é cristianismo. Cristianismo sem mandamentos, sem palavra, não é cristianismo. Cristianismo que se limita apenas a pessoa cumprir suas atividades litúrgicas espirituais e depois voltar para casa, meu amigo, isso não é cristianismo. Cristianismo é amor. Cristianismo é você se preocupar com as pessoas. Cristianismo é você amar o teu próximo. Cristianismo é você não falar mal das pessoas. Cristianismo é você ter um coração aberto para Deus. Cristianismo é vivência, viver aquilo que Jesus ensinou, pregou e ensinou para todos nós. Isso é cristianismo. Agora, se a pessoa se baseia no cristianismo
que ela apenas vai na igreja, participa da ceia, mas a ceia, né, uma vez ao mês. Aí todo mês é a ceia. Aí a pessoa vai e comete vários pecados, vários erros, principalmente o erro de fofoca, falar mal dos outros. Aí depois vai para a igreja, pede perdão a Deus, e volta ao seu ciclo religioso de novo, de ir na igreja, e fica aquela papagaiada toda, mas não obedece os mandamentos de Deus, não lê a Bíblia. Ficam apenas se limitando à pregação do que o pastor prega. E outra coisa que eu quero falar para vocês, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês. Nem tudo que é pregado, eu estou aqui generalizando, nem tudo que é pregado nas igrejas é de acordo com a palavra de Deus. Por isso que é importante você estudar a Bíblia, por isso que é importante você estudar a Bíblia debaixo da unção do Espírito Santo, para que Deus venha revelar a você, para que você não seja enganado por líderes, nem pastores. Há pregações, muitas pregações, que são pregações aberrativas, apelativas, teologia da prosperidade, mensagens para massagear o ego. Jesus não massageava o ego, Jesus ele confrontava as pessoas. Vamos continuar aqui. O homem ou a mulher que foi revigorado por sua vida, ou seja, que foi revigorado por sua visita, se sentirá como um elo indispensável em uma longa cadeia humana. Olha só, ou seja, você visitou uma pessoa. Aquela pessoa que você visitou, doente, ela foi revigorada, ela foi restaurada. Doença aqui não se limita apenas a enfermidades do corpo, não. Doença aqui também está se relacionado à doença da alma, principalmente a depressão. Então olha só, quando você visita uma pessoa, os nossos sábios dizem que a pessoa que foi visitada por você, ela vai se sentir revigorada por sua visita e se sentirá como um elo indispensável em sua longa cadeia humana. Tá bom? Olha só, uma história para encerrar esse assunto. Um dos discípulos do Rabi Akiva, o Rabi Akiva foi um dos grandes rabinos pós a destruição do segundo Beit HaMikdash, que foi o segundo templo. Um dos discípulos do Rabi Akiva um dia adoeceu, ficou doente. Nenhum de seus colegas o visitou, olha só, mas o Rabi Akiva pessoalmente foi visitá-lo. Olha só, o Rabi Akiva chegou na casa daquele discípulo, ele varreu, limpou o quarto do doente, limpou a casa. E isso literalmente ajudou a reanimá-lo. Aí o discípulo falou assim: "Você me ressuscitou, Rabino! Você me ressuscitou!" Disse o homem doente ao Rabino. Depois de sua visita, Rabi Akiva ensinou: aquele que visita uma pessoa doente lhe dá a vida através de suas orações, porque ele ora pela vida do homem doente. Olha só que coisa legal! Uau, que coisa boa, né? Aquele menino doente, o Rabino Akiva, o Rabi Akiva chegou lá, limpou o quarto do garoto, varreu a casa do garoto. Só pelo fato do Rabino fazer aquilo, revigorou a vida do rapaz. Então essa é a importância de você visitar uma pessoa doente. Vá na casa daquela pessoa que está doente, você vê a casa bagunçada, arrume para ela, lava a roupa dela, sem interesses pessoais, porque Deus vai te recompensar, tá bom? Então vamos começar um ano muito doce, fazendo coisas boas para o nosso próximo, visitando as pessoas doentes, visitando pessoas que sumiu da sua comunidade, da sua igreja. Faça isso, que Deus vai te recompensar. Eu desejo para você um feliz 2022. Deus vos abençoe.